O primeiro centro, o radículo ou fundamental, situado na base da espinha dorsal, recebe uma energia primária, que emite 4 raios. Portanto, dispõe suas ondulações de modo que pareçam divididas em quadrantes, alternativamente vermelhos e alaranjados, com vazios entre eles, resultando daí estarem como que assinalados com o sinal da cruz. Por isso, se costuma empregar a cruz como símbolo deste mundo, e uma cruz, às vezes flamígera, para indicar o fogo serpentino residente neste chakra. Quando atua vigorosamente, é de ígnea, cor vermelho alaranjada, em íntima correspondência com o tipo de vitalidade que lhe transfere o chakra esplênico. Com efeito, observaremos em cada chakra correspondência análoga com a cor de sua vitalidade. O segundo chakra, o chakra esplênico, está situado no baço e sua função é especializar, subdividir e difundir a vitalidade diamante do Sol. Esta vitalidade surge do chakra esplênico, subdividida em 7 modalidades. 6 correspondem aos 6 raios do chakra, e a 7ª fica concentrada no cubo da roda. Portanto, tem este chakra 6 pétalas ou ondulações de diversas cores, e é muito radiante, pois fulge como um sol. Em cada uma das 6 subdivisões da roda predomina a cor de uma das modalidades da energia vital. Estas cores são vermelha, alaranjada, amarela, verde, azul e violácea. Isto é, as mesmas cores do espectro solar, menos o índigo ou anil. O terceiro chakra, o chakra umbilical, está situado no umbigo, ou melhor, diríamos no plexo solar, e recebe energia primária, que se subdivide em 10 radiações, de modo que vibra como se estivesse dividido em 10 ondulações ou pétalas. Está intimamente relacionado com sentimentos e emoções de índole diversa. Sua cor predominante é uma curiosa combinação de vários matizes do vermelho, ainda que também contenha muito do verde. As divisões são alternativas e principalmente vermelhas e verdes. O quarto chakra, o chakra cardíaco, situado no coração, é de brilhante cor de ouro, e cada um de seus quadrantes está dividido em 3 partes, pelo que tem 12 ondulações, pois sua energia primária se subdivide em 12 raios. O quinto centro, o chakra laríngeo, está situado na garganta e tem 16 raios correspondentes a outras tantas modalidades da energia. Embora haja bastante do azul em sua cor, o tom predominante é o prateado brilhante, parecido com o fulgor da luz da lua, quando roça ao mar. Em seus raios predominam alternativamente o azul e o verde. O sexto chakra, o chakra frontal, situado entre as sobrancelhas, parece dividido em 2 metades. Uma em que predomina a cor rosada, ainda que com muito do amarelo, e a outra em que sobressai uma espécie de azul purpúreo. Ambas as cores se correspondem com as da vitalidade que o chakra recebe. Talvez por esta razão, dizem os tratados orientais que este chakra só tem 2 pétalas. Mas, se observarmos as ondulações análogas às dos chakras anteriores, veremos que cada metade está subdividida em 48 ondulações, ou seja, 96 no total, porque este é o número das radiações da energia primária recebida pelo chakra. O brusco salto de 16 para 96 raios e a ainda maior variação súbita de 96 a 972 raios que tem o chakra coronário demonstram que são chakras de uma ordem inteiramente distinta da ordem dos até agora considerados. Não conhecemos ainda todos os fatores que determinam o número de raios de um chakra, mas é evidente que representam modalidades da energia primária. E antes que possamos afirmar algo mais sobre esse particular,
será necessário fazer centenas de observações e comparações, repetidamente comprovadas. Entretanto, não resta dúvida de que, enquanto as necessidades da personalidade podem ser satisfeitas com limitados tipos de energia, nos superiores e permanentes princípios do homem, encontramos uma tão complexa multiplicidade que requer, para sua expressão, muitos maiores e seletas modalidades de energia. O sétimo chakra, o chakra coronário, no alto da cabeça, é o mais refulgente de todos. Quando está em plena atividade, pois oferece abundância de indescritíveis efeitos cromáticos e vibra com quase inconcebível rapidez. Parece conter todos os matizes do espectro, ainda que, no conjunto, predomine o violeta. Os livros da Índia denominam-no a flor de 1000 pétalas, e esta denominação não dista muito da verdade, pois são 960 as radiações da energia primária que recebe. Cada uma destas radiações aparece fielmente reproduzida na prancha do frontispício, embora seja muito difícil assinalar a separação das pétalas. Além disso, este chakra tem uma característica que não possuem os outros, que consiste numa espécie de subalterno torvelino central, de um branco fulgurante, e com um núcleo cor de ouro. Este vórtice subsidiário é menos ativo e tem 12 ondulações próprias. Geralmente, o chakra coronário é o último que se atualiza. No princípio, não difere em tamanho dos demais, mas à medida que o homem se adianta na senda do aperfeiçoamento espiritual, vai aumentando pouco a pouco, até cobrir toda a parte superior da cabeça. Outra particularidade acompanha o seu desenvolvimento. No princípio, é como todos os demais chakras, uma depressão do duplo etérico, pela qual penetra a divina energia procedente do exterior. Mas quando o homem se reconhece rei da divina luz e se mostra magnânimo com tudo que o rodeia, o chakra coronário reverte, por assim dizer, de dentro para fora, e já não é um canal receptor, mas um radiante foco de energia, não uma depressão, mas uma proeminência ereta sobre a cabeça, como uma cúpula, como uma verdadeira coroa de glória. As imagens pictóricas e esculturais das divindades e excelsas personagens do Oriente costumam mostrar esta proeminência como se vê na estátua do Senhor Buda, em Borobudur. Este é um método usual de representar a proeminência e de tal forma aparece sobre a cabeça de milhares de imagens do Senhor Buda no mundo oriental. Em alguns casos, 2/3 deste chakra são representados em forma de abóbada, constituída pelas 960 pétalas, e em cima outra abóbada menor, constituída pelas 12 radiações do vórtice subalterno. Também se nota essa proeminência na simbologia cristã, como por exemplo nas coroas dos 24 anciões, que as retiravam diante do trono do Senhor. No homem muito evoluído, o chakra coronário fulgura com tanto esplendor que cinge a sua cabeça como uma verdadeira coroa. E o significado da passagem do Apocalipse acima citada é que tudo quanto o homem conseguiu, o magnífico karma acumulado, toda a assombrosa energia espiritual que engendra, tudo deita perpetuamente aos pés do Logos, para que o empregue em sua obra. Assim, frequentemente retira diante do trono do Senhor sua áurea corona, porque continuamente restaura a energia proveniente de seu interior. Os Upanishads menores, os Puranas, as obras tântricas e algumas outras da bibliografia sânscrita costumam descrever 7 chakras, e hoje em dia os utilizam muitos yogis hindus. Um amigo meu, familiarizado com a vida íntima da Índia, me assegurou que existe nesse país uma escola que faz livre uso dos chakras e conta com 16 mil sócios, esparsos por um extenso território.
Das fontes indianas de informação se obtêm dados muito valiosos referentes aos chakras, que procuraremos compendiar no último capítulo da presente monografia. Também parece que alguns místicos europeus conheceram os chakras segundo denota a obra Teosofia Prática do místico alemão Johann Georg Gitschel, discípulo de Jacob Boehme, que talvez tenha pertencido à Sociedade Secreta dos Rosa-Cruzes. Essa obra foi publicada pela primeira vez em 1696 e disse que as ilustrações da edição de 1736, descritas no texto do volume, se estamparam em 1920, 10 anos após a morte do autor, ocorrida em 1710. Não se deve confundir a obra citada com a coleção de cartas de Gitschel, que tem o mesmo título de Teosofia Prática, pois o volume a que nos referimos não se acha em forma de cartas, mas na de 6 capítulos concernentes à mística regeneração, que era dogma tão importante entre os Rosa-Cruzes. Gitschel nasceu no ano de 1638 em Ratisbona, Baviera. Estudou teologia e jurisprudência e exerceu a advocacia, mas pouco depois, ao reconhecer seu interior mundo espiritual, renunciou a todo o interesse mundano e iniciou o movimento místico cristão. Sua oposição à ignara ortodoxia de sua época lhe atraiu o ódio daqueles a quem combatia, pelo que, por volta do ano de 670, o desterraram do país e lhe confiscaram os bens. Por fim, conseguiu refugiar-se na Holanda, onde permaneceu os 40 anos restantes de sua vida. Evidentemente, considerava Gitschel de natureza secreta as figuras estampadas em sua obra Teosofia Prática, e as manteve reservadas para seus discípulos durante alguns anos, pois, como ele próprio disse, era um resultado de uma iluminação interior, provavelmente o que agora chamamos clarividência. Na introdução do livro, diz Gitschel, que é uma breve exposição dos 3 princípios dos 3 mundos do homem, representados em claras imagens, que demonstram como e onde têm seus respectivos centros no homem interno, segundo o qual o autor observou a si mesmo em divina contemplação, e o que sentiu, experimentou e percebeu. Contudo, como todos os místicos do seu tempo, Gitschel carece da exatidão que deve caracterizar o ocultismo e misticismo, e ao descrever as figuras se desvia em prolixidades, embora às vezes faça digressões interessantes sobre as dificuldades e problemas da vida espiritual. Portanto, não é o seu livro uma obra mestra no concernente à descrição das figuras, se bem que talvez não se atreveu a dizer demasiado, ou quis induzir seus leitores a que aprendessem a ver por si mesmos aquilo que descrevia. Assim mesmo, infere-se de sua conduta verdadeiramente espiritual, que havia atualizado bastante clarividência para ver os chakras, mas que, incapaz de conhecer o seu genuíno caráter e serviço, lhes aplicou, em sua tentativa de os explicar, o usual simbolismo da escola a que pertencia. Como se notará, trata Gitschel do natural homem terreno submerso nas trevas, pelo que se deve desculpá-lo por ser um tanto pessimista a respeito dos chakras. Não se detém a comentar o primeiro e o segundo, talvez porque sabia que estavam principalmente relacionados com o processo fisiológico, mas qualificava o plexo solar de assento da ira, como de fato o é. Considera o chakra cardíaco cheio de amor próprio, o laríngeo de inveja e avareza, e no coronário só vê radiante orgulho. Também atribui planetas aos chakras, a Lua ao fundamental, Vênus ao umbilical, o Sol ao cardíaco, Marte ao laríngeo, Júpiter ao frontal e Saturno ao coronário. Além disso, nos diz que o fogo reside no coração, a água no fígado, a terra nos pulmões, o ar na bexiga,
e ainda que tudo isso em linguagem simbólica. Convém notar que Gitchell traça uma espiral da serpente enroscada até o coração, passando sucessivamente por todos os chakras, mas não se percebe razão alguma da ordem em que a espiral passa por eles. O simbolismo do cão corredor não está explicado, e temos, portanto, liberdade de interpretá-lo segundo nos agrade, ou de deduzir qualquer interpretação. O autor nos oferece, por último, uma ilustração do homem regenerado pelo Cristo, que esmagou completamente a serpente, mas substitui o sol pelo Sagrado Coração, horrivelmente sangrante. O interesse que para nós tem esse desenho não consiste nas interpretações do autor, mas em demonstrar, sem deixar margem à dúvida, que pelo menos alguns místicos do século XVII conheciam a existência dos chakras e suas respectivas situações nas diversas regiões do corpo humano. Adicional prova do primitivo conhecimento dos chakras nos oferecem os rituais maçônicos, cujos pontos capitais remontam a um tempo imemorial, pois os monumentos arqueológicos demonstram que tais pontos rituais já se conheciam e praticavam no Antigo Egito, e foram fielmente transmitidos até os dias de hoje. Os maçons incluem-nos entre os seus segredos, e ao utilizá-los estimulam positivamente algum chakra para o propósito de seu trabalho maçônico, enquanto no geral, pouco ou nada, conheçam do que ocorre além do campo ordinário da visão. É-me impossível dar aqui explicações mais claras, mas já disse muito do que é permitido dizer em minha obra A Vida Oculta na Maçonaria.